Bom dia a todos. Meu nome é Alberto Conceição Figueiredo da Silva, perdão. Sou orientado pelo professor Sérgio de Mello e orientado pelo professor Frank Rainer Vasconcelos Ribeiro. E o meu projeto de tese é composição taxonômica e ecologia trófica dos peixes do rio Tapajós. Bem, um pouco da diversidade de peixes a nível mundial, né? Falando dos peixes a nível mundial, os peixes constituem o grupo mais especioso entre os vertebrados, né? Em 2006, Nelson propôs que esse número de espécies fosse superior a 28, estimando que pudesse chegar até 32.500 espécies. Em 2008, Leviquet e colaboradores estimaram em 29 mil espécies, que estariam alocadas em 207 famílias. Já em 2016, Nelson e colaboradores estimaram em 32 mil espécies, né, contabilizaram, ou seja, 53% dos vertebrados que estariam distribuídos em 85 ordens e 536 famílias. Relacionado aos tipos de água doce, essa diversidade de peixes ela é bem interessante de ser analisada. A água salgada, que cobre aproximadamente 70% da superfície terrestre, detém um quantitativo estimado de 57% do total de peixes do mundo. Já a água doce, com uma cobertura superficial de 1% aproximadamente, detém 43% desse total, estimativamente falando, ou seja, 14 mil espécies, segundo o Nelson e colaboradores, 2017. Essa alta diversidade de peixes tem uma relação muito grande com a região neotropical, né, que é essa região que vai desde a América Central, pega parte do Caribe e América do Sul. Considerando essa vasta rede hidrográfica, possui cerca de 6.200 espécies nomeadas atualmente, né, aproximadamente 20% dos peixes do mundo estão na região neotropical, com um elevado número de novas espécies, descrições de novas espécies anualmente, né, que pode alcançar de 8 a 9 mil espécies, segundo Abel colaboradores 2008 e Albert 2000 e colaboradores 2020. Essa diversidade da região neotropical tem uma forte relevância considerando a bacia amazônica, que com 7,5 milhões de quilômetros quadrados, detém mais ou menos 800 mil quilômetros quadrados, ou seja, 14% da bacia amazônica é considerada áreas úmidas, ou seja, as áreas alagadas, abriga aproximadamente 15% de todas as espécies de peixe de água doce do mundo, né, com 2.706 espécies válidas atualmente. Dessas, quase 2.000 são endêmicas, distribuídas em 529 gêneros, 60 famílias, 18 ordens. Essa alta diversidade da bacia amazônica é relacionada a fatores climáticos, né, os fatores evolutivos, especialmente ali o surgimento das cordilheiras dos Andes, a presença dos grandes sistemas hidrográficos, principalmente, segundo esses autores. Dentro da bacia amazônica, a bacia amazônica brasileira é a que maior se destaca, né, considerado um hotspot de biodiversidade, ou seja, uma área muito grande com riqueza elevadíssima. Pelo menos 2.406 espécies de peixes são hoje reconhecidas na bacia amazônica brasileira, que assim como a bacia amazônica geral, tem fatores que contribuem para essa riqueza, como a questão da história paleohidrológica, né, o tamanho dos hábitats, isolamento das subbacias dentro da bacia amazônica, a baixa taxa de extinção, que tem relação devido à diversidade de hábitats, né? Muitos microhábitats. A gente sabe que dentro da bacia amazônica brasileira existe uma complexidade de sistemas hidrográficos, tanto dos rios maiores como os pequenos rios, e a estabilidade climática, as condições climáticas da Amazônia brasileira favorece a presença e a estabilidade e riqueza da ictiofauna. Dentro da bacia amazônica brasileira, temos destaque para a bacia do rio Tapajós, né, com uma ictiofauna, é uma bacia federal, com uma vazão média de acima de 13 mil metros cúbicos por segundo, tem uma origem ali na confluência do rio Teles Pires e Juruena, né, espécies de peixes desconhecidas muito altas, existe um número muito grande, tem uma área de mais de quase 500 quilômetros quadrados, ou seja, 6% do território brasileiro é bacia do rio Tapajós, uma alta diversidade, ou seja, um registro de 982 espécies válidas de peixe até hoje, e 66 desse total são endêmicas do rio Tapajós, segundo os Ezequiel e colaboradores de 2020. Alguns trabalhos considerando dentro da bacia do rio Tapajós, especialmente na parte do médio e baixo rio Tapajós, com destaque para os trabalhos de 2015 até 2021, com Oliveira e colaboradores, Silva Oliveira e colaboradores, 2015, De Carvalho, colaboradores, 2016,
Bortolo e colaboradores de 2018, Line e colaboradores de 2019, que analisou a presença de contaminação de mercúrio, né, nos peixes e plânctons do rio Tapajós, a descrição de novas espécies por Bortolo e Lima 2020 e Farias e colaboradores 2021. O que se observa desses estudos é que a maioria deles se concentra na descoberta de novas espécies, espécies de igarapés, né, de pequenos rios, de riachos, terra firme. Não há muitos estudos destacados ou que se aprofundam na relação do rio Tapajós ou nos cursos maiores do rio, apresentando essa lacuna. A questão da estrutura taxonômica e ecologia trófica, resumidamente, a estrutura taxonômica é agrupar os peixes de acordo com seu grau de parentesco, as suas características, né? A ecologia trófica é avaliar mais a questão do hábito alimentar, alimentação, consumo de alimento, a composição da dieta desses animais, dos predadores, né? Variação intraespecífica, ou seja, dentro do grupo de uma mesma espécie, se há variação. Os carnívoros, detritívoros, né? Essas imagens isoladas são relacionadas às análises que já estamos fazendo. As principais hipóteses desse estudo, né, são que a composição dos peixes do Tapajós, elas mudam significativamente de acordo com o ciclo hidrológico, né, principalmente os ciclos extremos, que é a seca e cheia da bacia do Tapajós. Que essa composição de peixes ela difere também significativamente, considerando os ambientes lênticos e ambientes lóticos, ou seja, dentro desse gradiente longitudinal do rio Tapajós, há mudança significativamente nessa composição, né? Existe uma contaminação, ou seja, a presença de mercúrio, por exemplo, de plásticos, por exemplo, na alimentação dos peixes do rio Tapajós. Essa hipótese ela é muito fundamentada por estudos recentes que identificaram a presença de microplásticos, especialmente nos peixes de igarapés. Então, uma das hipóteses é que, considerando que o rio Tapajós também tem presença de municípios, de cidades ribeirinhas, isso pode também ter influenciado na dieta de algumas espécies de peixe. O objetivo geral do nosso estudo é caracterizar essa assembleia de peixe do rio Tapajós, tanto nos aspectos taxonômicos e tróficos, né? Especificamente, o objetivo é caracterizar as assembleias de peixe quanto à riqueza e diversidade beta, né? A abundância também, identificar a relação espaço-temporal das assembleias de peixe do rio Tapajós, caracterizar a dieta das espécies dos peixes do rio Tapajós, quantificar a plasticidade da dieta, né? Quanto essas espécies elas têm capacidade de mudar de dieta dos diferentes hábitats, identificar variáveis ambientais determinantes para a estrutura das assembleias de peixe, reconhecer possíveis espécies novas, raras ou endêmicas. Do material e método, da parte metodológica, a área do estudo é a bacia do rio Tapajós, especialmente do médio e baixo rio Tapajós, que estão distribuídos por 18 municípios, aí, desde o município de Santarém, Belterra, Aveiro, Rurópolis, Trairão, Itaituba e parte de Jacareacanga. Dentro desse gradiente, aí, 18 sítios amostrais, dentro de diferentes ciclos hidrológicos, né? As amostragens vão acontecer no período da cheia, da enchente, cheia, vazante e seca, considerando a enchente de janeiro a abril, a cheia de abril a junho, a vazante de julho a outubro e a seca de outubro a dezembro, considerando esses dados de bens colaboradores de 2018. As variáveis ambientais, especialmente as variáveis físico-químicas que serão amostradas, elas serão feitas com o auxílio desse medidor multiparâmetro, ou seja, elas estão sendo feitas com o auxílio desse medidor multiparâmetro, né, que a gente consegue pegar o pH, a condutividade elétrica, o oxigênio dissolvido e a temperatura da água. Essa coleta é feita em um único ponto do sítio amostral. Desses 18 sítios amostrais, cada sítio desse vai haver a amostragem dessas variáveis ambientais com uma profundidade de 5 a 10 centímetros, considerando, né, o equipamento. A coleta da ictiofauna, cada sítio amostral dos 18, a amostragem é feita por 2 baterias de rede de pesca, as malhadeiras de 70 metros cada bateria dessa, né? Cada bateria será composta por 7 malhadeiras com altura de 1,5 a 2 metros de altura, né, com malhas de 15 a 120 milímetros.
As baterias das redes serão colocadas no sentido da margem do leito do rio, né? As redes com malhadeiras com malhas menores serão colocadas no início da bateria, ou seja, na margem. Considerando o tamanho da malha, a gente vai colocando para a parte mais profunda e assim propiciar pegar peixes maiores. As redes ficarão expostas por um período de 8 horas, com verificação de despesca a cada 2 horas. Né? Em cada sítio amostral é feito também dois arrastões, né, que são feitos com tração manual, com rede de 5 metros de comprimento e com altura de 1,60, com malha de 5 milímetros. Esse arrastão, conforme a gente consegue visualizar na imagem ao lado, nessa figura 10, é feito para coletar aquelas espécies que de fato não são possíveis coletar na rede de espera, nas malhadeiras, né? E assim contemplar uma amostragem mais realista do sítio amostral. A identificação dessas espécies são coletadas, algumas bibliografias aqui citadas, evidentemente que muitas outras são utilizadas, como o Mago Lessa, que pega a parte dos peixes elétricos, né? O Queiroz e colaboradores, 2013, com os peixes do Madeira, né? Os colaboradores Peixes do Mundo, 2016, Silvano e colaboradores, 2017, O'Hara e colaboradores, 2017, com os peixes Telespires, né? E Silvano e colaboradores, 2020, com os peixes da Amazônia brasileira. A parte da análise da dieta, a cavidade abdominais das espécies mais abundantes, com mais de 5 indivíduos, são abertas em seu conteúdo estomacal. Ou seja, nós só coletamos conteúdo estomacal das espécies mais abundantes. Indivíduos com mais de 5 espécies com mais de 5 indivíduos, a gente faz a coleta do conteúdo estomacal para análise, né? Em seguida, esse conteúdo que é retirado armazenado em álcool a 70%. Os alimentos, o conteúdo estomacal, eles são analisados e identificados até o nível taxonômico mais baixo, considerando a literatura de Ramada e Ferreira Kepler 2012 e Ramada e colaboradores 2014. No momento da coleta dos peixes, né, didaticamente a gente utiliza o eugenol e para sacrifício dos peixes. Isso é feito mais para os peixes de rede, que normalmente, os peixes de arraste que estão vivos. Os peixes de rede normalmente quando a gente vai fazer disperso, já estão mortos, então a gente apenas fixa em formol. Os peixes de arrasto, a gente utiliza o eugenol, que é um anestésico, né? E apenas após a morte dos animais é que a gente utiliza o formol para conservação. Em laboratório, a gente faz a triagem, a lavagem desses peixes, tira do formol, faz a identificação e acondiciona em álcool 70% na coleção ictiológica da universidade, né? Um pouquinho da análise descritiva dos dados, né? A riqueza, o número de espécies, a abundância, o número de todos os indivíduos, que pode ser por sítio amostral ou de toda a amostragem, ou por ciclo hidrológico, isso vai depender da nossa metodologia. Diversidade beta, que nós vamos utilizar, né? Que é verificar essa variação regional da composição e da riqueza, abundância dos peixes do Rio Tapajós, considerando essa fórmula aí. A equitabilidade, que é a medida de PLO, que a gente utiliza verificar o grau de distribuição das espécies ou de uma espécie dentro do gradiente. Dominância de uma espécie ou de várias espécies obtida pelo índice de Berg-Parker. O estimador de riqueza de Jackknife, para verificar o quanto de riqueza, ainda considerando o que a gente vai amostrar, ainda há a ser amostrado no Rio Tapajós. Resumidamente, a análise dos dados em termos estatísticos, para ver essa relação espaço-temporal na composição, será feita uma análise de dados de similaridade, ou seja, uma ANOSIM, utilizando o índice de Jacquard ou Bray-Kirsch, né, ou abundância ou presença em ausência, ou composição, presença em ausência. Essa influência da sazonalidade, ou seja, das enchentes seca, vazante e cheia, na riqueza, na abundância, será utilizada por exemplo, uma análise de variância, uma nova. Para as variáveis ambientais e assembleia de peixes, serão feitas análises multivariadas para ver essa correlação das variáveis ambientais com a composição ou com a riqueza dessas espécies. Para analisar as variáveis ambientais dentro dos sítios amostrais ou considerando os ciclos hidrológicos, poderá ser feito, por exemplo, uma PCA. Para análise quantitativa do conteúdo estomacal, essa é uma metodologia que nós ainda estamos trabalhando em cima dela, mas a princípio serão usados valores de frequência de ocorrência e método de frequência volumétrica, né? Todas essas análises estatísticas, a princípio, serão utilizados softwares livres, né, como o PERT ou o próprio software R. O cronograma, que vai desde 2020, que já está em execução até 2023,
considerando a obtenção dos créditos, que a princípio termina agora nesse mês de maio, né? Todos os créditos serão finalizados, a pesquisa bibliográfica permanente, o projeto de tese, que é na data de hoje, agora nesse mês de maio, a coleta dos dados, foi feita uma coleta já em novembro, uma coleta estava prevista para ser feita agora em março e abril, mas por conta da pandemia, o lockdown, né, parar tudo em vermelho, nós não foi possível fazer, jogamos ela para enchente de 2022. Agora, início de junho, está previsto, está tudo organizado a próxima coleta no Rio Tapajós, próxima campanha. Em setembro, a próxima campanha de ainda de 2021. Primeiro artigo deve sair no início de 2022. Logo em seguida, a aula de qualificação, redação da tese permanente até 2023, a entrega do segundo artigo início de 2023, defesa da tese ainda no primeiro semestre de 2023, e entrega da versão final ainda no primeiro semestre de 2023. Alguns resultados preliminares, né, já foram mostrados, essas foram 18 comunidades visitadas, com esses 18 sítios amostrais: Parauá, Surucuá, Pacê, Calçoepá, Barreirinha, Santarenzinho, Miritituba, São Luís, Boburé, Pimental e Penedo, que vão desde o município de Santarém até Jacareacanga. Um pouquinho dos resultados bem preliminares, né, aqui conforme as ordens que mais se destacaram agora foram as ordens caraciforme, siluriforme e peciforme, né, com esses representantes ao lado. A nível de famílias, considerando as famílias que mais se destacaram foram Anastomide, Pimelodide e Loricaride, né, considerando esses 3 representantes aí, que são os mais destacados. Uma ressalva importante a ser feita é que esses animais que estão apresentados nesses resultados preliminares são animais cujo análise foram feitas o conteúdo estomacal. Ainda não analisamos, apesar já analisamos, mas ainda não está aqui apresentado, os animais que não foram coletados conteúdo estomacal. Por isso, essas famílias estão destacadas. Provavelmente, as famílias Caracide, a família Caracide será a família mais abundante, especialmente quando considerarmos os peixes de arrasto, né, os pequenos animais. Alguns resultados esperados: ampliar o conhecimento de espécies inventariadas na Amazônia brasileira, né, o reconhecimento, compreender essa complexidade na relação entre a ictiofauna, os ciclos hidrológicos, né, dentro desse gradiente longitudinal do Rio Tapajós, identificar espécies em processo de mudança de dieta, associadas especialmente às variáveis alimentares, compreender a importância de espécies generalistas como indicador ambiental, né, com base nessa variação alimentar, descrever espécies novas e subsidiar a criação de política pública para a preservação e conservação das espécies de peixe do Rio Tapajós, especialmente considerando que esse gradiente de pesquisa, esse gradiente no Rio Tapajós, que a gente vai estar analisando, ele passa por diversas unidades de conservação. Então, é um resultado que certamente irá ter condição de fundamentar qualquer tipo de política mais adequada para manejo ou uso dessas espécies. Essa aqui é um pouco das referências utilizadas nessa apresentação. O meu apoio aqui é a Universidade, a UFOPA, com o veículo, o CMBio emitindo autorização, e a equipe da coleção da UFOPA, a Etiológica, que sempre está ajudando. Aqui um pouco das fotos da coleta 2020, e meu muito obrigado.